do Livro dos Espíritos, é a parte 4 do Livro dos Espíritos, o capítulo 1, né? As perguntas de 941 a 957. Seja bem-vindo, Ricardo, e traga-nos a tua palavra, com a bênção de Jesus. Que assim seja. Vocês estão conseguindo enxergar o slide? Sim, estamos sim. Então, que a paz do Mestre Jesus esteja entre nós durante esses minutos em que aqui estivermos reunidos, em nome dele, tentando compreender um pouco mais a sua doutrina de luz, codificada por Allan Kardec, que tem em O Livro dos Espíritos a pedra angular. As questões 941 a 957 vão tratar exatamente do medo da morte, o tema desta noite. Eu queria começar com um pensamento de uma celebridade mundial, Woody Allen, cineasta americano, que escreveu certa feita em tom de ironia, como é muito típico dele. Não é que eu tenha medo de morrer, é que eu não quero estar lá na hora que isso acontecer. Certamente é uma jocosa afirmação, mas ela tem um fundo profundo de verdade à luz da doutrina espírita. Como a gente vai analisar exatamente essa questão da desencarnação? Não é? Nós vamos analisar a partir exatamente de onde nós estivermos. E é isso que nós vamos ver agora, e vamos nos inspirar no caso de Joana de Cusa, que é tratado no capítulo 15 do livro Boa Nova, de Irmão X, Chico Xavier. O estar lá, né, ou seja, na hora da morte ou da desencarnação, como cita Woody Allen, é exemplificado pelo esposo de Joana, chamado Cusa, daí o nome Joana de Cusa. Cusa era intendente de Antipas, intendente é algo semelhante a prefeito, né, nos nossos dias atuais. Ele era uma pessoa muito envolvida com o poder, com o dinheiro, e ele, por conta das conveniências, tanto do dinheiro quanto do poder, ele frequentava as cerimônias religiosas da comunidade judaica e também dos deuses romanos para manter as suas relações políticas de conveniência. Ele era muito intolerante, não admitia em absoluto que Joana seguisse o seu caminho junto ao Cristo. Isso gerava uma tensão muito grande, ele era muito intenso nessa discussão com ela, e ela sofria muito e não aceitava essas divergências e a proibição dele, e certa feita ela foi conversar com Jesus na casa de Pedro, conforme descreve o Irmão X, e expôs toda a sua angústia, seu sofrimento, e Jesus tem um diálogo memorável com ela, que não é exatamente o foco nosso desta noite, e podemos todos, né, seguir lá no livro Boa Nova, no capítulo 15, esse diálogo sublime que é muito instrutivo para todos nós. Então, Jesus, orientando Joana a exemplificar, dar o seu testemunho, explica também que nós não devemos tentar converter o outro. E se nós estamos junto com alguém, debaixo do mesmo teto, há uma razão profunda de ser. E que ela testemunhasse os ensinamentos, já que a religião dele, que não era constituída de nenhum templo de pedra, se constituía no coração de cada um de nós. Deus havia dado a ele, então, essa tarefa, e ela tinha que se preocupar em construir esse templo no coração dela, e não se aferrar às denominações religiosas que são de menos importância. Bom, por que Cusa acaba testemunhando o estar lá na hora da desencarnação? Nós vamos ver que o tempo vai passando, Joana vai testemunhando depois desse diálogo com Jesus, inclusive com muito sacrifício, muita renúncia, muita dificuldade, acaba inclusive tendo um filhinho, que acaba sendo mais um trabalho intenso para ela, mas ao mesmo tempo um consolo de afeto, de carinho. E os anos passaram de acordo com o Irmão X, e o esforço perseverante lhe multiplicou os bens da fé na marcha laboriosa do conhecimento e da vida. As perseguições políticas desabaram sobre a existência do seu companheiro, Cusa. Joana, contudo, se mantinha firme.
Torturado pelas ideias odiosas de vingança, pelas dívidas insolváveis, pelas vaidades feridas, pelas moléstias que lhe verminaram o corpo, o ex-intendente de Antipas voltou ao plano espiritual numa noite de sombras tempestuosas, ou seja, ele estava lá na hora da desencarnação, junto ao corpo. Sua esposa, todavia, suportou os dissabores mais amargos, fiel aos seus ideais divinos, edificados na confiança sincera. Premida pelas necessidades mais duras, a nobre dama de Cafarnaum procurou trabalho para se manter com o filhinho que Deus lhe confiara. Algumas amigas lhe chamaram a atenção, tomadas de respeito humano. Joana, no entanto, buscou esclarecê-las, alegando que Jesus igualmente havia trabalhado, calejando as mãos nos serrotes de modesta carpintaria e que, submetendo-se ela a uma situação de subalternidade do mundo, se dedicara primeiramente ao Cristo, de quem se havia feito escrava devotada. Aí temos a relação de Joana com os ensinamentos do Cristo e a vida pautada em valores completamente antagônicos aos de seu esposo Cusa, intendente de Antipas, que havia desencarnado. O não estar lá, então, como sonha Woody Allen acontecer, né? Como ele disse, ele não tem medo da morte, ele só não quer estar lá na hora que isso acontecer. Joana de Cusa, embora fisicamente lá, não estava lá essencialmente. E nós vamos ver essa descrição de Irmão X, que nos relata que no ano 68, quando as perseguições ao cristianismo iam intensas, vamos encontrar, num dos espetáculos sucessivos do circo, uma velha discípula do Senhor, amarrada ao poste do martírio, ao lado de um homem novo, que era seu filho. Ante o vozerio do povo foram ordenadas as primeiras flagelações. Abjura! Exclama um executor das ordens imperiais de olhar cruel e sombrio. A antiga discípula do Senhor contempla o céu, sem uma palavra de negação ou de queixa. Então o açoite vibra sobre o rapaz seminu que exclama entre lágrimas: repudia a Jesus, minha mãe. Não vês que nos perdemos? Abjura por mim, que sou teu filho. Pela primeira vez, dos olhos da Marte, corre a fonte abundante das lágrimas. As rogativas do filho são espadas de angústia que lhe retalham o coração. Abjura, abjura! Joana ouve aqueles gritos, recordando a existência inteira, o lar risonho e festivo, as horas de ventura, os desgostos domésticos, as emoções maternais, os fracassos do esposo, sua desesperação e sua morte, a viuvez, a desolação e as necessidades mais duras. Em seguida, ante os apelos desesperados do filhinho, recordou que Maria também fora mãe, e vendo o seu Jesus crucificado no madeiro da infâmia, soubera conformar-se com os desígnios divinos. Acima de todas as recordações, como alegria suprema de sua vida, pareceu-lhe ouvir ainda o mestre em casa de Pedro a lhe dizer: vai, filha, sê fiel. Então, possuída de força sobre-humana, a viúva de Cusa contemplou a primeira vítima ensanguentada e, fixando no jovem um olhar profundo e inexprimível, na sua dor e na sua ternura, exclamou firmemente: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque, acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. A esse tempo, com os aplausos delirantes do povo, os verdugos lhe incendiavam em derredor achas de lenha embebidas em resina inflamável. Em poucos instantes, as labaredas lamberam-lhe o corpo envelhecido. Joana de Cusa contemplou com serenidade a massa de povo que lhe não entendia o sacrifício. Os gemidos de dor lhe morriam abafados no peito opresso. Os algozes da Marte cercaram-lhe de impropérios a fogueira. O teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? Perguntou um dos verdugos. A velha discípula, concentrando a sua capacidade de resistência, teve ainda forças para murmurar: não apenas a morrer, mas também a vos amar. Nesse instante, sentiu que a mão consoladora do mestre lhe tocava suavemente os ombros. Joana, tem bom ânimo. Eu aqui estou. Então vemos claramente que Joana, embora ao lado do seu momento final, na morte do corpo físico, não estava lá, naquele corpo. Estava já desligada de tudo que era ligado à matéria
e recebida por Jesus. Se desvencilhava, então, do seu corpo sem a necessidade de passar por todo aquele sofrimento. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec traz, no capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, na belíssima lição O Ponto de Vista, com alguns itens que começam com o número 5, logo de início, uma reflexão muito bela para todos nós. A ideia clara e precisa, que se faça da vida futura, proporciona inabalável fé no porvir, fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Joana tinha absoluta convicção da continuidade da vida e que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. E, portanto, ela não estava lá, como Woody Allen também desejaria não estar. Mas se estaremos ou não, cada um de nós, dependerá do nosso comportamento e do nosso testemunho, nesta fé no porvir, que nos faz buscar a transformação interior. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, na nota que ele coloca na questão 155A, nos esclarece. É com efeito racional conceber-se que, quanto mais o espírito se haja identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela, ao passo que a e moral, a elevação dos pensamentos, operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida do corpo, de modo que, chegando à morte, ele é quase instantâneo. Tal resultado dos estudos feitos em todos os indivíduos que se tem podido observar por ocasião da morte. Sabemos que a morte, na ótica espírita, na ótica do próprio Cristo, portanto, é, na verdade, uma desencarnação. Não desencarne, que é um erro linguístico muito comum no nosso meio. A desencarnação caracteriza exatamente o nosso desligamento do corpo. Então, quem morre é o corpo. Estar lá, na hora da morte, significa estar vinculado ao corpo e a tudo aquilo que nos faz presos à matéria. A morte do corpo físico significa a liberdade e, portanto, precisamos refletir sobre a morte e o temor que temos dela. Epicteto, um filósofo grego estoico que passou a maior parte da vida como escravo naquela época, né, por conta da condição política do momento, é um dos grandes filósofos estoicos que tem um manual, né, que é muito conhecido, e entre as muitas reflexões que ele nos traz de maneira magnífica, muito convergentes com as do Cristo, e inclusive o estoicismo floresceram muito proximamente, né, no século I, II da era cristã, nos traz entre os homens são movidos e perturbados não pelas coisas, mas pelas opiniões que eles têm delas. Então, nós temos diante de nós, muito presente, o materialismo, que é uma das opiniões, né, que nós precisamos refletir e sobretudo, as suas consequências. Materialismo por milhões e milhões de suicídios, porque, afinal de contas, o materialismo nos assegura com toda certeza que o que nos espera após a morte do corpo físico é o nada, ou seja, nós somos praticamente o nosso corpo. Então morremos, porque somos o nosso corpo, somos um conjunto de genes formados por moléculas, átomos, e estamos com um período passageiro aqui, e quando o corpo morre, nós morremos junto. Então, em relação à vida, além da vida, o materialismo só pode oferecer o nada. Portanto, nada pode oferecer a nós. E o materialismo precisa ser o alvo da nossa preocupação, pois ele nos coloca numa posição de estimulação ao suicídio. Por isso, semear as ideias antimaterialistas, a esperança, a fé, a confiança, a certeza da continuidade da vida nos corações daqueles que estão próximos de nós, especialmente os nossos familiares, nossos amigos, ajuda muito na contenção dessa catástrofe mundial chamada suicídio. Sêneca, um outro filósofo estoico, um dos mais célebres advogados, escritores intelectuais do Império Romano,
não é, que nasceu em 4 a.C. e desencarnou em 65 depois de Cristo, nos traz várias reflexões e tem um livro belíssimo, A Arte de Viver. E ele nos traz, entre várias coisas, nisto erramos, em ver a morte à nossa frente, como um acontecimento futuro, enquanto grande parte dela já ficou para trás. Cada hora do nosso passado pertence à morte. E, de fato, a morte do corpo físico começa exatamente quando ele é formado. Então, nós, desde que nascemos, estamos caminhando celeremente em direção à morte do corpo físico, não à nossa morte. Passamos aqui de uma maneira tida como muito curta, mas Sêneca nos traz uma outra reflexão muito interessante. Ele nos diz o seguinte, que não é que tenhamos uma vida curta, mas a tornamos curta, e não é que recebemos pouco tempo para viver, nós é que desperdiçamos o tempo que temos. E a reflexão é necessária. Por isso, Epiteto, voltando a ele, nos faz também pensar sobre o seguinte: não percebes que aquilo que para o homem é o princípio de todos os males, e da sua baixeza de alma, e da sua cobardia, ou covardia, sinônimos, não é a morte, mas muito mais o temor da morte? E essa preocupação do temor da morte, Kardec, a ela se dedica no estudo que ele faz, na codificação, nos alertando sobre a importância de superarmos o temor da morte e, aliás, nos esclarece que o verdadeiro espírita extingue do seu coração o temor da morte. O medo, o temor é tratado também no livro Nosso Lar, e André Luiz aprende e nos ensina junto com ele que o medo é um dos causadores terríveis de várias e várias tragédias da humanidade, de muitos problemas que trazemos para nós na nossa vida. Isso já era tratado pelos estoicos. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, então, na questão 941, faz a seguinte pergunta para os espíritos da terceira revelação. Para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde lhes vem esse temor, tendo elas diante de si o futuro? Voltemos a Epiteto. Ele diz que os homens são movidos e perturbados não pelas coisas, mas pelas opiniões que eles têm delas. Então, não é exatamente a morte do corpo físico, ou a nossa desencarnação, o que nos perturba, mas a opinião, ou a visão, ou o ponto de vista que nós temos em relação a ela. E essa é uma das qualidades consoladoras da doutrina espírita. Então, voltando à questão, Kardec pergunta: para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde lhes vem esse temor, tendo elas diante de si o futuro? Responde os espíritos, e aqui um trecho final: ao justo, nenhum temor inspira a morte, porque com a fé tem ele a certeza do futuro. A esperança fala o contar com uma vida melhor. E a caridade, a cuja lei obedece, lhe dá a segurança de que, no mundo para onde terá de ir, nenhum ser encontrará cujo olhar lhe seja de temer. Então, vejamos que nós, seguindo os princípios da doutrina e, sobretudo, a bandeira da doutrina espírita, fora da caridade, nossa salvação, estamos, na verdade, nos preparando para a nossa desencarnação, dia a dia, nos esforçando para que a nossa reforma interior se consolide. E há uma citação ao final da questão 730 aqui, então, na resposta da questão anterior, Kardec faz questão de citar a questão 730. E voltando à questão 730, vamos enxergar justamente isso. Uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos livra dos males destas, sendo, pois, mais de desejar do que de temer, porque ele tem o homem instintivamente tal horror que ela lhe é sempre motivo de apreensão. Resposta dos espíritos: já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Tal o motivo porque Deus lhe deu o instinto de conservação, instinto que o sustenta nas provas. A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. A voz íntima, que o induz a repelir a morte, lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. A ameaça de um perigo constitui aviso para que se aproveite da dilação que Deus lhe concede, mas, ingrato, o homem rende graças mais vezes à sua estrela do que ao seu Criador. Então, alguns falam que
Que sorte que eu tive hoje. Por sorte, a pessoa escapou da morte. Por sorte, e nós sabemos que não há sorte, né? O que há é uma lei sublime, perfeita, uma lei divina do nosso Criador. Em O Céu e o Inferno, Kardec dedica o capítulo 2 justamente ao temor da morte. Ele fala das causas do temor da morte e por que os espíritas não temem a morte. E seria muito bom nós nos dedicarmos a esse estudo até para nos prepararmos, porque, com certeza, a única certeza que temos é que desencarnaremos. Mas Sêneca nos faz refletir uma coisa importante, não é da morte que temos medo, mas de pensar nela. E pensar na morte ou na desencarnação, na ótica espírita, significa pensar na vida. E os estoicos exatamente nos fazem refletir sobre a vida. Por isso, Sêneca, entre os livros magníficos dele, consta a arte de viver, para que nós aprendamos a valorizar o tempo. Ele distingue tempo de vida. Então, ele diz que a gente tem vida quando a gente para de desperdiçar o tempo com as coisas que não têm qualquer interesse efetivo em relação à essência da vida. Perdemos muito tempo nos dedicando a melindres, suscetibilidade, discussões, mágoas, ressentimentos, egoísmos, vaidades, e assim desperdiçamos a vida. E ele faz a nossa mente refletir a respeito disso. Então, precisamos pensar para, enfrentando a reflexão, nessa passagem obrigatória, superarmos o temor que eventualmente venhamos a ter alimentado desse momento que chegará para nós a qualquer segundo a partir de agora. E Joana de Ângeles, no livro Sementes de Vida Eterna, psicografia de Divaldo Franco, na mensagem intitulada Não há Morte, nos faz refletir claramente sobre isso que Sêneca nos chama a refletir. Todos os seres humanos na Terra são chamados a esse testemunho, o da temporária despedida. Considera, portanto, a imperiosa necessidade de pensar nessa injunção e deixa que a reflexão sobre a morte faça parte do teu programa de assuntos mentais, com que te armarás desde já para o retorno ou para enfrentar em paz a partida dos teus amores. É isso que os estoicos fazem. Epiteto, Sêneca e o imperador Marco Aurélio, que nasceu em 120 depois de Cristo, e em 161 assumiu o Império Romano durante 19 anos e foi conhecido por ser um imperador justo, bom e que trouxe paz para o Império Romano, dando continuidade a um período longo de paz que decorreu naquela época. E ele escreveu um livro que é um clássico do pensamento estoico, chamado Meditações, que tem toda a convergência com os ensinamentos do Cristo, certamente. Então, pensar sobre a morte é um eixo estruturante do pensamento estoico. Memento mori. Significa que nós precisamos pensar continuamente sobre a morte, conforme nos chama Joana de Ângeles também a fazer, e Kardec também nas suas obras básicas. Precisamos refletir sobre a morte, não para alimentar um terror, um temor, mas para refletir sobre a vida. Viver é a melhor maneira de nos prepararmos para desencarnar. Agora, a questão está em o que significa viver. Um dos ensinamentos de Epiteto nesse sentido, no seu manual, é: mantém todos os dias diante dos olhos a morte, o exílio e outras coisas que a maioria dos homens coloca no número dos males, mas cuida sobretudo da morte, porque com tal meio não terás pensamento baixo nem servil, nem tampouco desejarás coisa alguma com paixão. Porque ao refletir sobre a morte, conforme nos convida Joana de Ângeles e Kardec, nós pensamos na efemeridade de todas as coisas que estão à nossa volta, todos os nossos sentimentos, ainda tão pequenos, e, sobretudo, qualquer apego às coisas materiais, porque elas todas ficarão no momento exato da nossa desencarnação. Então, a preocupação com posses, com questões materiais, nos ajuda a ficar mais próximo de estar lá na hora da morte, conforme esteve Cusa, o esposo de Joana. E quanto mais nos desvencilhamos deste mundo e nos preocupamos com o que nos espera após,
a desencarnação em termos de valores, de crescimento espiritual, de desprendimento em favor daquele que menos possui, especialmente no momento de tanta dificuldade como nessa pandemia, em que tantos e tantos e tantos seres e seus familiares passam por dificuldades extremas, sem fonte de renda, dependemos todos uns dos outros. Nessa hora, a rede de solidariedade e a doação que todos nós podemos fazer em favor dos mais necessitados tem um valor exponencializado. E feito de coração, significa vibração de esperança, de fé e de segurança emocional por parte desses irmãos que passam por momentos de desespero, às vezes, e de pensamentos suicidas. Mas, para tudo na vida, nós precisamos nos preparar. E os espíritos não se esqueceram de nós. Irmão X, Humberto de Campos, por Chico Xavier, no livro Cartas e Crônicas, em seu capítulo 4, nos traz exatamente uma lição que é muito importante, que é a do treino para a morte, que eu espero que vocês estejam vendo aí. Veja o que Irmão X nos oferece, essa maravilha de ensinamento. Preocupado com a sobrevivência além do túmulo, você pergunta espantado como deveria ser levado a efeito o treinamento de um homem para as surpresas da morte. A indagação é curiosa e realmente dá que pensar. Creia, contudo, que, por enquanto, não é muito fácil preparar tecnicamente um companheiro à frente da peregrinação infalível. Os turistas que procedem da Ásia ou da Europa habilitam futuros viajantes com eficiência, por lhes não faltarem os termos analógicos necessários. Mas nós, os desencarnados, esbarramos com obstáculos quase intransponíveis. A rigor, a religião deve orientar as realizações do espírito, assim como a ciência dirige todos os assuntos pertinentes à vida material. Entretanto, a religião, até certo ponto, permanece jungida ao superficialismo do sacerdócio, sem tocar a profundez da alma. Importa considerar também que a sua consulta, em vez de ser encaminhada a grandes teólogos da Terra, hoje domiciliados na espiritualidade, foi endereçada justamente a mim, pobre noticiarista sem méritos para tratar de semelhante inquirição. Pode acreditar que, não obstante achar-me aqui de novo, há quase 20 anos de contado, sinto-me ainda no assombro de um chavante, índio, né? Repentinamente trazido da selva matogrossense para alguma de nossas universidades, com a obrigação de filiar-se de inopino aos mais elevados estudos e às mais complicadas disciplinas. Em razão disso, não posso reportar-me senão o meu próprio ponto de vista, com as deficiências do selvagem surpreendido junto à coroa da civilização. Preliminarmente, admito deva referir-me aos nossos antigos maus hábitos. A cristalização deles aqui é uma praga tiranizante. Veja que o pensamento estoico é exatamente no sentido de nós pensarmos na morte, que no caso nosso é do corpo físico, para justamente lutarmos contra os maus hábitos e não desperdiçarmos os nossos sagrados minutos e segundos em coisas que não valem a pena. Comece a renovação, continua o irmão X, de seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. O cemitério na barriga é um tormento depois da grande transição. O lombo de porco ou o bife de vitela, temperados com sal e pimenta, não nos situam muito longe de nossos antepassados, os tamoios, outros índios, né? E os carapós, que se devoravam uns aos outros. Os excitantes largamente ingeridos constituem outra perigosa obsessão. Tenho visto muitas almas de origem aparentemente primorosa dispostas a trocar o próprio céu pelo uísque aristocrático ou pela nossa cachaça brasileira. Tanto quanto lhe seja possível, evite os abusos do fumo. Infunde pena à angústia dos desencarnados amantes da nicotina. Não se renda à tentação dos narcóticos, por mais aflitivas lhe pareçam as crises do estágio no corpo, aguente firme os golpes da luta. As vítimas da cocaína, da morfina e dos barbitúricos demoram-se largo tempo na cela escura da sede e da inércia. E o sexo? Guarde muito cuidado na preservação do seu equilíbrio emotivo. Temos aqui muita gente boa carregando consigo o inferno rotulado de amor.
Se você possui algum dinheiro ou detém alguma posse terrestre, não adie doações, caso esteja realmente inclinado a fazê-las. Grandes homens que admirávamos no mundo pela habilidade e poder com que concretizavam importantes negócios aparecem junto de nós em muitas ocasiões à maneira de crianças desesperadas por não mais conseguirem manobrar os talões de cheque. Em família, observe cautela com testamentos. As doenças fulminatórias chegam de assalto. E se a sua papelada não estiver em ordem, você padecerá muitas humilhações nos tribunais e cartórios. Sobretudo, não se apegue demasiado aos laços consanguíneos. Ame sua esposa, seus filhos e seus parentes com moderação, E ela toda... na certeza de que um dia você estará ausente deles e de que, por isso mesmo, agirão quase sempre em desacordo com a sua vontade, embora lhe respeitem a memória. Não se esqueça de que, no estado presente da educação terrestre, se alguns afeiçoados lhe registrarem a presença extraterrena depois dos funerais, na certa intimá-lo-ão a descer aos infernos, receando-lhe a volta inoportuna. Se você possui o tesouro de uma fé religiosa, viva de acordo com os preceitos que abraça. É horrível a responsabilidade moral de quem já conhece o caminho sem equilibrar-se dentro dele. Faça o bem que puder, sem a preocupação de satisfazer a todos. Convença-se de que, se você não experimenta simpatia por determinadas criaturas, há muita gente que suporta você com muito esforço. Por essa razão, em qualquer circunstância, conserve o seu nobre sorriso. Trabalhe sempre, trabalhe sem cessar. O serviço é o melhor dissolvente de nossas mágoas. Ajude-se pelo leal cumprimento de seus deveres. Quanto ao mais, não se canse, nem indague em excesso, porque com mais tempo ou menos tempo, a morte lhe oferecerá o seu cartão de visita, impondo-lhe ao conhecimento tudo aquilo que, por ora, não lhe posso dizer. Irmão X, então, aqui nos dá uma aula, nos oferecendo um treino para a morte. Significa, ele está nos traduzindo aquilo que Joana de Ângeles nos pede, para nós refletirmos sobre a morte todos os dias, como os estoicos nos chamaram a refletir, intuídos certamente por Jesus. Porque se nós pensarmos na morte, veremos, à luz da doutrina espírita, da doutrina do Cristo, que ela é meramente uma transição. Como diz Emmanuel e tantos outros espíritos, se o nascimento, o berço, significa uma prisão, quando nós nos referimos à morte do corpo físico, nos referimos a uma porta para a liberdade, de volta à verdadeira vida. E que nós possamos, então, refletindo sobre esse momento inevitável que pode chegar para nós a qualquer momento, como uma oportunidade de refletirmos sobre o que foi a vida. E se nós deixarmos para depois as reflexões que precisamos fazer hoje, certamente nos arrependeremos. É preciso que nós transformemos tempo em vida, senão encerraremos a nossa vida física, como dizem os estoicos, e reafirmam os espíritos da terceira revelação, tendo vivido muito pouco e desperdiçado muito tempo na oportunidade bendita que Deus nos concede por meio da vida física. E é Emmanuel que nos faz também refletir sobre aqueles que partem antes de nós. É preciso nós refletirmos também sobre a desencarnação dos nossos entes amados. Aqueles que, pela lógica cronológica da vida, partirão antes de nós. Mas a lógica cronológica nem sempre é a lógica da lei de causa e efeito e das necessidades de reparação e crescimento espiritual. Então, qualquer ente querido nosso, mais jovem ou mais idoso que nós, pode partir a qualquer momento. E precisamos estar também preparados para essa separação temporária. Por isso, toda e qualquer reflexão sobre a morte do corpo físico, sobre a desencarnação, implicará em reflexão sobre a vida. E quanto mais valorizarmos a vida a partir da ótica dos princípios do Cristo, aprendendo a nos desapegar das coisas sem importância, sobretudo as materiais e aquelas referentes aos sentimentos e aos valores morais pequenos,
que nada acrescenta ao nosso espírito. Se nós insistirmos nos equívocos, dificultaremos a desencarnação, mas se nós nos dedicarmos a reformá-los, mudando as nossas prioridades e construindo em nós valores, virtudes, que substituirão os nossos defeitos, os nossos equívocos éticos, certamente estaremos preparados e não teremos nenhum motivo para temer a morte, mas sim para pensar nela cada vez mais. E Emmanuel nos reafirma: ninguém morre. Escreve-nos ele, pela mão de Chico Xavier, no livro Caravana de Amor. Não reclames na terra os seres que partiram. Olha a planta, que volta na semente a morrer. Chora, de vez que o pranto purifica a visão. No entanto, continua agindo para o bem. Lágrima sem revolta é orvalho de esperança. A morte é a própria vida numa nova edição. Que sejamos cada vez mais preparados para o momento da nossa desencarnação, para a morte do corpo físico, e que possamos, chegando à verdadeira vida, ao plano espiritual, possamos prestar contas com alegria de termos cumprido muito mais deveres do que abandonado esses compromissos que assumimos antes da nossa encarnação. Que Jesus esteja em nossos corações e, sobretudo, no momento da nossa desencarnação. Não como Joana de Cusa teve, porque não mereceremos, certamente, mas ao menos com a certeza de que Ele está nos amparando, mesmo que nós não o vejamos. E que assim seja. Que assim seja. Nós agradecemos a ti, Ricardo, por mais esse momento de esclarecimento. E agradecemos ao nosso Pai, ao nosso irmão Jesus, por essa oportunidade de estarmos aqui nessa encarnação, aprendendo e nos aprimorando como pessoa, como espírito. E pedimos ao nosso Pai que nos dê a oportunidade para que possamos saber como chegar a esse momento de desenlace, levando na nossa bagagem para o plano espiritual muito mais virtudes que nós, nesse momento, possamos ter o nosso coração mais leve, que as nossas atitudes tenham sido mais no bem, na prática do amor, da caridade, da benevolência para com todos. E que possamos deixar aqui no plano terrestre os nossos entes queridos, saudosos, porém, tenhamos deixado uma passagem de amor, de convivência fraterna, e principalmente praticando sempre caridade para com todos, assim como o nosso irmão nos ensinou. Pai amantíssimo, obrigado pela noite de hoje, obrigado pelos esclarecimentos
recebidos. Obrigada, Senhor, por estar conosco sempre. Que a tua paz nos envolva nesta noite e por toda a nossa vida. Que assim seja. Graças a Deus. Agradeço a ele. Mais uma vez, agradecemos ao nosso irmão Ricardo e contamos com a tua presença futuramente, muito mais vezes. Obrigado pela oportunidade de trabalho na Seara do Cristo. Que Jesus nos ilumine e fortaleça. Amém. Boa noite. O Ricardo já tem agenda conosco até dezembro. Eu faço o que aqui, gente? Eu pauso a gravação ou deixo a gravação correndo? Pausa. Pode interromper? Pode. Então lá vai. Boa noite.